José e seus sonhos. José era um dos 12 filhos de Jacó e o preferido de seu pai. Jacó amava tanto José que lhe deu uma túnica colorida muito bonita. Seus irmãos ficaram com muita inveja dele, principalmente porque José tinha sonhos especiais. Em um dos sonhos, José viu que os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do dele. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Quando contou esses sonhos para seus irmãos e seu pai, eles ficaram irritados e pensaram: será que José quer mandar em nós? Mas José não sabia que Deus estava mostrando o que aconteceria no futuro. 2. José é vendido pelos irmãos. Um dia, Jacó pediu para José ir até os irmãos, que estavam cuidando dos rebanhos longe de casa. Quando José chegou, seus irmãos o viram de longe e disseram: lá vem o sonhador. Cheios de raiva, decidiram jogá-lo em uma cisterna vazia. Depois, viram uma caravana de mercadores que iam para o Egito e resolveram vender José como escravo. Eles pegaram a túnica colorida de José, sujaram com sangue de animal e levaram para o pai, dizendo que ele havia sido atacado por um animal selvagem. Jacó ficou muito triste, pensando que José estava morto. Mas José foi levado ao Egito, e Deus estava com ele, cuidando de cada detalhe. José na casa de Potifar, no Egito. José foi vendido para Potifar, um oficial importante do faraó. Mesmo como escravo, José sempre fazia o seu melhor. E Deus o abençoava em tudo. Potifar percebeu isso e colocou José como responsável por toda a sua casa. Mas um dia, a esposa de Potifar tentou fazer José pecar. José fugiu e não aceitou fazer nada errado. Mesmo sendo inocente, José foi acusado injustamente e jogado na prisão. José na prisão. Na prisão, José continuou sendo fiel e obediente a Deus. Ele ficou responsável pelos outros presos e ali conheceu 2 homens que haviam trabalhado para o faraó: o copeiro e o padeiro. Cada um teve um sonho estranho, e José, com a ajuda de Deus, interpretou os sonhos corretamente. O copeiro voltou ao trabalho, no palácio, como José disse, mas o padeiro morreu. José pediu ao copeiro: lembre-se de mim quando estiver com o faraó. Mas o copeiro se esqueceu de José. Por 2 anos, José interpreta o sonho do faraó. Um dia, o faraó teve 2 sonhos estranhos. No primeiro, 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas boas eram engolidas por 7 espigas secas. Ninguém conseguia explicar o significado desses sonhos. Então, o copeiro se lembrou de José e disse: na prisão, conheci um homem que interpreta sonhos. José foi chamado diante do faraó. Ele ouviu os sonhos e, com sabedoria, disse: Deus está mostrando que amo o que vai acontecer. Virão 7 anos de muita fartura, seguidos por 7 anos de fome. José aconselhou: durante os anos bons, guardem alimentos, para que todos tenham o que comer nos anos de fome. José se torna governador do Egito. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que o colocou como governador do Egito, o segundo homem mais importante do país, responsável por armazenar alimentos e administrar tudo. Durante os anos de fartura, José organizou grandes depósitos de comida. Quando a fome chegou, todo mundo ia ao Egito comprar alimentos, inclusive os irmãos de José. José reencontra seus irmãos. Os irmãos de José foram ao Egito para comprar comida, mas não reconheceram José, que agora estava vestido como um governante egípcio. José os reconheceu, mas não revelou quem era de imediato. Depois de algumas idas e vindas, José não aguentou mais e, chorando, disse: Eu sou José, o irmão de vocês. Seus irmãos ficaram com medo, achando que ele se vingaria. Mas José disse: Não tenham medo.
Deus me enviou ao Egito antes de vocês para salvar muitas vidas. Então, José perdoou seus irmãos e os chamou para morar com ele no Egito. Seu pai, Jacó, também foi para lá e reencontrou José, chorando de alegria. José viveu muitos anos no Egito, sempre obedecendo a Deus e ajudando as pessoas. Antes de partir, ele fez um pedido. Quando Deus tirar vocês do Egito, levem os meus ossos com vocês. E assim, José viveu 110 anos, deixando um exemplo de perseverança, fé e perdão. Deus transformou tudo o que parecia ruim em coisas boas, mostrando que Ele sempre cuida de quem confia nele.